Olá pessoal, voltamos aqui então, vamos continuar. Estamos aqui agora com é, a prática cartorária com a Lindbe, né? Então, pegando aqui a parte de direito civil, nós temos aqui então a tabela visual, onde tem todos os artigos aqui do início, tá? Dos artigos até o vigésimo terceiro. Então a gente vai dar uma batida aqui, vai dar um passo a passo, vamos trabalhar por é, eu separei por blocos de fichamento, tá? E a gente vai passando um a um aqui para fazer um apanhado, tá? Tentar fazer essa conexão entre a LINDB e o direito notarial registral, beleza? Vamos lá então. Passo a passo, sem muita pressa, mas aqui a gente vai dar uma batida porque eu entendo que essa parte aqui ela é bem importante. Bom, a gente começa então pela aplicação da lei no tempo e no espaço. A gente vai pegar do artigo 1º ao artigo 6º da LINDB. Tá? O texto legal aqui, a base resumida e adaptada é o quê? A lei entra em vigor no território nacional 45 dias após a publicação. Ok, isso está lá no artigo 1º. Tá? É eficácia interna. A lei nova tem efeito imediato e geral, mas respeita o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ok? Beleza? O, o resumo funcional dessa interpretação aqui, aplicada ao direito notarial registral. Tá? O artigo 1º ao 6º trata da vigência das leis no tempo e a sua aplicação territorial. Na atividade notarial registral, isso é fundamental para identificar a norma aplicável no momento do ato e para preservar os efeitos de atos passados à luz da nova legislação. O registrador deve respeitar a validade dos atos praticados sob a égide de leis anteriores, observando os efeitos jurídicos perfeitos, os direitos adquiridos e as decisões judiciais definitivas. E aí a gente leva para a atuação prática disso aqui. Vamos tentar extrair aqui uma atuação prática. A aplicação da norma vigente na data do ato. Tá? Aplicação da norma vigente na data do ato, mesmo que o título tenha sido emitido sob outra norma. Aqui, tempus regit actum. Então, o ato vai ser praticado naquele momento em que está sendo praticado. O que vale ali é a norma que o oficial vai utilizar para fazer a qualificação. É a norma vigente, tá? Tempus regit actum. Então, o tempo vai reger, ou seja, aquele momento, e a lei vigente naquele momento é que vai reger o ato praticado pelo registrador. Perceba, possivelmente uma escritura foi feita sob a égide de outra norma. Isso muitas vezes acontece quando uma escritura é feita, realizada, o título é realizado, e aí passa um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e esse título não é levado ao registro. Quando ele é levado ao registro, aí o que acontece? Vai ter que fazer uma retificação. Vai ter que fazer uma rerá para essa escritura. Por quê? Porque agora o ingresso dela no folho real depende da qualificação registral do registrador para o momento em que o ato será praticado. Tempus, aquele momento, regit actum. O tempo vai reger o ato praticado pelo tabelião, pelo registrador. Por quê? Naquele momento ele está fazendo a qualificação. Ele não vai fazer uma qualificação baseada nessa escritura aqui foi da época tal, o que prevalecia naquela época era a lei tal. Não. O ato que ele vai praticar está sendo realizado agora. Tempus, regit, actum. Então, o tempo vai reger aquele ato. O ato será regido pelo tempo no momento em que está sendo praticado. Legal? Então, isso é importante. Por quê? Porque o que vai ter que se fazer ali? O direito adquirido, por exemplo, não, mas aqui é aquela época que eu fiz a escritura, isso aqui estava prevalecendo.
Só que o ato não foi, o registro não foi praticado, tá? Se por acaso o registro tivesse sido feito naquela época ou naquele momento sobre aquele ordenamento jurídico, naquele momento vigente, ele teria a qualificação para aquele momento, tá? Então, assim, o que der para absorver vai ser absorvido. O que não der, o que tem que adequar na escritura, vai ter que fazer uma re-ratificação. E muitas vezes isso que acaba acontecendo, né? Porque esse tempo que leva do título, a realização do título até o ingresso no folho real, isso pode, né, se não for levado de imediato, pode ter alguma alteração legislativa e vai afetar o negócio, tá bom? Então, é, é importante essa análise, por quê? Porque na atuação prática, o que vai valer é a data do ato, mesmo que o título tenha sido emitido sob outra norma. Respeita o quê? O ato jurídico perfeito, tá? O ato jurídico perfeito, contrato, escritura, tá? Sem dúvida, mas você vai ter que cumprir os requisitos daquele momento. Aplicação da norma vigente na data do ato, tá? Beleza? Inexistência de efeitos retroativos nas mudanças normativas que alterem os requisitos formais, tá? Inexistência de efeitos retroativos. Ok? Interpretação prudente diante da alteração legislativa, exemplo, mudanças no Código Civil, geralmente tem regra de transição, tá? Geralmente tem regra de transição. E aí, nas regras de transição, você tem ali a possibilidade de correções, tá? Mas muitas vezes, nesse caso, vai ter que haver uma correção através de uma escritura retificatória ou retificando e ratificando, tá bom? Beleza? Pontos do edital conectados, regime jurídico dos serviços notariais registrais, responsabilidade civil disciplinar do delegatário, retificação de registros. Ok? Veja, aquele registro que foi feito à época, aquele está protegido pelo ato praticado. Tá? Ali tem o quê? O ato jurídico perfeito, dos registros já realizados. Os que não foram realizados não tem essa proteção. Aí você tem ali um direito adquirido parcial, ou seja, o que você adquiriu, ok, vai ser respeitado. Tá? Beleza? Por isso que a gente vai vendo, né? Ferramentas vão surgindo, muitas vezes, para corrigir é, algumas irregularidades, cara, no caminho, muitas vezes por omissão mesmo das pessoas, né? No dia a dia. Bom, efeitos da lei no tempo, as normas complementares associadas, né? Isso aqui para o 2, então, para esse primeiro tema aqui, que é a aplicação da lei no tempo e no espaço. Legal? Vamos para o fichamento 2, a interpretação da norma e fins sociais. Interpretação da norma e fins sociais. Então, o texto legal traz o que para a gente? Quando a lei for omissa, o juiz ou o aplicador do direito decidirá com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais do direito. Ok? Na aplicação da lei, devem ser considerados os fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum. Trazendo isso para uma interpretação aplicada ao direito notarial registral, nós temos o quê? Que os artigos 4º e 5º da LINDB orientam o registrador e o tabelião a não aplicar as normas de forma mecânica. Tá? Então, por mais que ele está ali, ele não é um repositório só de registros. Ele faz qualificação. Nessa qualificação, ele faz uma análise material e formal do título, mas ele faz a interpretação. O registrador e o tabelião são operadores do direito. E eles não, tal como o magistrado, eles não podem ser só a boca da lei, né? Não é a boca da lei. Ele não é a literalidade da lei, mas sim a interpretação conforme a norma, mas essa interpretação sempre adequada ao que? Analisando o que? Analogia, costumes, princípios gerais do direito, a interpretação e a aplicação sendo feita com análise nos fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum. Então, o tabelião registrador não só aplica
não faz aplicação simples da norma de forma mecânica, mas sim interpretando-as com base na finalidade social e no princípio da utilidade. Na atividade extrajudicial, isso permite resolver lacunas normativas com prudência, aplicando analogias e garantindo segurança jurídica, economicidade e efetividade dos atos, especialmente diante das normas novas, controvérsias interpretativas ou ausência de regra expressa. Geralmente isso aqui é feito pelo próprio, a aplicação dessa parte aqui da LINDB é feita pelas próprias corregedorias, é feita pelo próprio CNJ. Então o CNJ ele tenta, nas lacunas, digamos assim, legislativas, lacunas é, da lei estrita, o CNJ vem, então, normatizando, colmatando essas lacunas com instruções normativas, né? Provimentos, resoluções, adequando e fazendo interpretação conforme o fim social. Então, o próprio CNJ já vem fazendo, as corregedorias fazem isso, e o registrador ele pode estar sempre sugerindo alterações e tudo mais, mas o registrador está muito preso, à norma, à legalidade, né? Então o cumprimento da norma, com pouca margem de interpretação, e o tabelião um pouco mais aberto, com um pouco mais de margem para a interpretação, tá? Mas essa atividade, a atividade notarial e registral, ela acaba tendo aqui essa possibilidade interpretativa feita pelas próprias corregedorias, feita pelo agente regulador, que é o próprio judiciário. Então, o judiciário, ele é o agente regulador e ele regula e faz a regulamentação, normatização infralegal, infraconstitucional, infralegal. Então, essas lacunas acabam sendo aí preenchidas pelo nosso agente regulador, tá bom? Atuação prática disso, cartorária, interpretação funcional dos provimentos, resoluções do CNJ, retificações e suprimentos com base em princípios de analogia, ausência de previsão sobre CPF no traslado, aplicação do bem comum, evita rigidez excessiva na exigência de documentos quando a finalidade do ato é atendida, aplicação prudente em casos como união estável homoafetiva, alterações de prenome, registros transnacionais. Vocês viram que isso aqui tramitou muito no sistema infralegal, primeiro, né? Essas alterações e tal. E isso aí é a interpretação feita pelo nosso agente regulador, tá bom? Aí tem a retificação dos registros, né? Os atos incompletos. Isso aqui, análise dos atos incompletos sem efeito, retificação, o em tempo. Isso aqui a gente trabalha documentos estrangeiros, aperfeiçoamento dos registros, traslados. Ou seja, a possibilidade que o próprio registrador tem das análises, né? Eu falei até em aulas anteriores aqui agora, suspeição de alguma coisa, né? Suspeição de documentos, interpretações da finalidade. Então, o registrador e o tabelião está na ponta e está lidando no dia a dia com com, com essas situações no caso concreto, né? Vamos aqui agora para o fichamento 3, né? Então, gente, aqui nós estamos no fichamento 3. Aqui o tema é capacidade civil e domicílio, tá? Então, um texto legal de base para a gente, artigo 7º. A lei do domicílio da pessoa determina as regras sobre o início e o fim da personalidade. Nome, capacidade e direitos de família. Então, aqui a gente tem o 7º define o domicílio como critério central. E vocês conseguem perceber que na atividade notarial registral, o domicílio, ele é o elemento, o requisito para a aferição de competência, né? E isso está vindo aí, ó, reflexo da LINDB, para determinar a lei aplicável a aspectos essenciais da personalidade jurídica da pessoa natural, capacidade civil, nome, filiação, estado civil. Na prática extrajudicial, isso tem implicações diretas sobre a competência para registro de nascimento, interdições,
opção de nacionalidade brasileira, casamento de estrangeiros e até sobre a variedade de atos praticados por procuradores, testadores ou herdeiros domiciliados fora do Brasil. Então, na atuação prática cartorária, por exemplo, o registro de nascimento com base no domicílio dos pais. Você tem a opção de no local do nascimento ou domicílio dos pais. A inscrição da opção de nacionalidade no cartório de domicílio. O registro de interdição com base no domicílio do interditando. O reconhecimento de sentença ou documentos estrangeiros relacionados ao estado civil, nome, capacidade. Determinação da capacidade civil em escrituras de emancipação, testamentos, inventários. Tá? Então, lá, quando você faz a análise da capacidade civil, você vai olhar para o domicílio. Tá? Se ele é brasileiro, se ele é estrangeiro, é o domicílio que vai definir a capacidade. Tá? Tá aqui, ó. A lei do domicílio da pessoa determina o quê? As regras sobre início e fim da personalidade civil. O nome, a capacidade dela e direitos de família, ok? Está muito ligado, vinculado ao domicílio. Legal? Beleza? Fichamento 4. Ele vai pegar o artigo 7º, né, parágrafo 4º da LINDE, e ele vai tratar o quê? De bens e domicílio conjugal. O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílios. Tá? Então, se os nubentes estão domiciliados no Brasil, prevalece para o regime de bens, a lei brasileira. Viu lá a resolução 155, alterada pela resolução 583 de 2024, a possibilidade de você trasladar o regime de bens para o Brasil, e em havendo qualquer tipo de lacuna ou omissão, você pode adotar até o brasileiro. Tá? Mas em não tendo, você pode trasladar o regime de bens do casal do país estrangeiro e pode ser provado por testemunhas. Tá? Então, o regime de bens, legal convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. Se forem domiciliados em países diferentes, aplica-se a lei do primeiro domicílio do conjugal. Então, o primeiro domicílio conjugal é que vai definir o regime de bens, tá? Vai ser aplicado o regime de bens. O parágrafo 4º do artigo 7º da LINDE é a base para definir qual regime de bens será aplicado aos cônjuges quando o casamento é celebrado no exterior. A norma privilegia o domicílio como fator determinante da lei aplicável ao regime de bens. E sua interpretação é central para os cartórios que realizam o traslado de casamento estrangeiro com a averbação do regime. Essa regra é hoje operacionalizada de forma concreta pela Resolução 55, com as alterações da Resolução 583. Quando a gente faz a averbação, como é que é provado o regime de bens? As duas testemunhas de lá, com um documento, um texto legal traduzido de lá, tá? Beleza? Então perceba, o domicílio como fator determinante da lei aplicável ao regime de bens. Então, a averbação do regime de bens no traslado do casamento celebrado no exterior. Então, o casamento foi celebrado no exterior e você tem aí a trasladação do regime de bens para o livro E brasileiro, o primeiro registro civil, sem necessidade aí de autorização judicial, sem necessidade de levar aí para a homologação do STJ, nada disso. O que tem que fazer? Tem todo um procedimento, né? A averbação do regime de bens de lá para cá. Você faz a averbação no livro E, do regime de bens, e o que você precisa de prova? Você vai precisar dos documentos que comprovam o regime de bens que o casal tem, né? Definiu lá no casamento. Caso não haja, pode ser feita a inclusão do regime de bens aqui no Brasil, principalmente se ele vier morar aqui no Brasil, usando um dos regimes legais brasileiros, e aí pode usar a separação obrigatória, como definida, ou colocar o regime legal da separação parcial, a comunhão parcial de bens. Suprimento do regime com base na legislação brasileira, olha aqui, ó, comunhão parcial ou separação obrigatória com domício. Exigência de documentos que comprovam a legislação estrangeira, a declaração consular,
o texto legal traduzido, parecer jurídico de 2 advogados, tá? Seria suficiente, tá bom? A aplicação automática do Código Civil nos casos de remissão legal ou silêncio da lei estrangeira. Digamos que a lei estrangeira fique silente, pode adotar o Código Civil. Ou ela faça a remissão, que se adote, então, a legislação brasileira. Ok. Declaração de inexistência de pacto antinupcial. Um dos cônjuges tem que fazer a declaração de inexistência de pacto antinupcial. Tá? Um dos cônjuges, não precisa os dois. Tá bom? Isso tudo está lá na resolução, tá vendo? Ok? Então, fichamento 5. Aí a gente vai falar da qualificação e regência de bens. Qualificação e regência de bens. Nós temos aqui aquisição, perda, extinção de direitos reais sobre bens móveis ou imóveis. Ele vai se reger como? Vai se reger pela lei do país em que estiverem situados os bens. Então, como é que eu perco o bem? Como é que eu adquiro o bem? Como é que eu faço a extinção do bem? Tá? Ele vai se reger por onde estiver o bem. Tá? Então, o artigo 8º da LINDB, ele define a chamada lex rei citae, ou seja, onde é que está situado a coisa. A lei que prevalece é a lei onde a coisa está situada, citae, rei, coisa, lex, lei, tá? A lei da coisa situada, ou a lei onde a coisa está situada, tá? Aqui no latim, tá? Vou colocar aqui em itálico para ficar mais bonitinho, né? Porque é em latim. Isto é, a lei aplicável aos bens é a do local em que eles se encontram. No contexto notarial registral, isso impacta diretamente os registros de imóveis e a lavratura de escrituras que envolvem bens localizados no Brasil, mas cujos titulares possam ser estrangeiros ou cuja origem do título seja internacional. Para que tais bens sejam objeto de transações, registros ou averbações válidas no Brasil, as exigências da legislação brasileira devem ser observadas integralmente. Integralmente. Por quê? Onde é que está situado o bem? No Brasil. Está situado aqui a lei que vai reger o bem, a aquisição, a transferência, a extinção é a lei brasileira. Então, por mais que a pessoa seja estrangeira, e lá no estrangeiro a transferência de bem acontece de um jeito, só pelo título, por exemplo, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil precisa do registro. Então, ele tem que levar o registro, ele tem que levar o título dominial ao registro. Ok? Então, a atuação prática cartorária, qualificação registral, deve seguir os requisitos legais brasileiros, mesmo que o título tenha sido gerado no exterior. Escrituras de compra e venda de imóveis devem respeitar as exigências formais das leis nacionais, então, ITBI, certidões fiscais, natureza do bem. Bens móveis com origem estrangeira, imagina veículos, aeronaves, exigem reconhecimento jurídico no Brasil para efeitos legais. A verbação de bens recebidos em herança ou doação do exterior exige conformidade com a lei brasileira para serem registrados. Legal? Então, guardar isso, porque a lei que rege o bem, a extinção, aquisição, modificação, como é que eu faço a venda, como é que eu faço a alienação, como é que eu gravo de ônus reais, é a lei onde está situado o bem. Ok? Beleza? Vamos aqui para o fichamento 6. No fichamento 6, nós temos aqui a validade formal dos atos estrangeiros. Para a qualificação e eficácia dos atos jurídicos celebrados no exterior, observa-se a forma da lei do país onde foram celebrados. Tais atos serão válidos no Brasil desde que não ofendam a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Então, um resumo disso aqui e a interpretação aplicada ao direito notarial registral. O artigo 9º da LINDB estabelece o quê? A equivalência formal dos atos estrangeiros, eles serão considerados válidos no Brasil quanto à forma, assinatura, autenticação, se respeitarem a forma legal do país de origem. Respeita a forma legal lá? Ok. Contudo, para produzirem efeitos aqui no ordenamento jurídico brasileiro, devem ser compatíveis com os princípios da ordem pública nacional. Isso é decisivo para traslados, reconhecimento de firmas, registro de documentos,
escrituras públicas lavadas com base em certidões estrangeiras, ok? Entre outros. Então, por exemplo, na prática cartorária, exigência de apostila ou legalização consular dos documentos estrangeiros. Essa exigência de apostilamento é para o reconhecimento da autoridade que assinou esse documento. Quem produziu esse documento. O reconhecimento da autoridade, legitimidade de quem produziu esse documento no exterior. Então, ele tem que ser apostilado ou legalizado, uma legalização consular, no exterior para que produza efeitos no Brasil. Então, a legalização, quando a gente fala do apostilamento, é os países que têm o quê? Que aderiram à Convenção de Haia. Tá? Então, os países que aderiram, eles podem fazer lá diretamente o apostilamento de um documento estrangeiro, e esse documento estrangeiro, então, vai poder produzir efeitos aqui no Brasil devido à Convenção de Haia. Não precisa consularizar, basta apostilar, tá bom? Isso com uma autoridade apostilante lá daquele país. Tradução juramentada para qualquer uso em atos notariais ou registrais. Tradução juramentada. Aqui vai ter que ter a tradução juramentada para qualquer uso em atos notariais e registrais. Por quê? Não pode ingressar documento ou não pode, documentos não traduzidos, ele não produzirá efeitos nos atos notariais e registrais no Brasil. Recusa fundamentada de documentos que contrariem princípio do ordenamento jurídico brasileiro. Um casamento poligâmico. Lá fora pode, aqui não pode. Então, tem que fazer a recusa fundamentada de documentos que vão contrariar os princípios do ordenamento jurídico brasileiro. Aceitação de contratos celebrados fora do Brasil. Pode, desde que observem forma legal e não infrinjam a ordem pública nacional. Não infringe a ordem pública nacional. Legal? Beleza? Esse aí, então, é o fichamento 6. Agora, o fichamento 7, sucessão, professor. Como é que a gente vê a questão da sucessão e domicílio do falecido, tá? A sucessão, como é regida a sucessão pela LINDB e como é que ela atinge a atividade notarial registral. O artigo 10 da LINDB, a sucessão por morte ou ausência, ausência que também leva à morte, não é isso? Então, aquela ali é sucessão por morte ou ausência, que também vai descambar na morte, obedece à lei do país onde o falecido tinha domicílio. Veja aí, de novo, domicílio. Sendo essa a lei aplicável à totalidade da sucessão, tá? Então, a lei do domicílio do falecido é que vai prevalecer em relação à sucessão, tá? Que vai reger a sucessão, beleza? Então, a sucessão por morte ou ausência obedece à lei do país onde o falecido tinha domicílio, sendo essa a lei aplicável à totalidade dos bens, ok? Ok. E aí, como é que ela atinge a atividade notarial registral? Então, o artigo 10 determina que a lei do domicílio do falecido rege todas as questões relativas à sucessão. Todas relativas à sucessão, não só os bens. Então, capacidade dos herdeiros, forma de partilha, natureza dos bens, ordem vocacional hereditária. Como é que vai ser a ordem de vocação hereditária? No entanto, quando há bem situado no Brasil, veja aí que tem a força do bem, da situação do bem. Mesmo que a sucessão esteja submetida a outra legislação, então vai ser feita por lá a sucessão, a transmissão desses bens deve obedecer à legislação brasileira. Essa diretriz é essencial nos inventários e partilhas extrajudiciais com elementos transnacionais. Então, guarda isso, ó. Qual é a lei que vai reger a sucessão do morto? A lei do domicílio dele. Só que aqui no Brasil, os bens localizados aqui vai seguir a legislação brasileira, tá? Segue a legislação brasileira. Bom, aí aqui, o que nós temos? Na atuação prática cartorária, em inventários com falecido domiciliado no exterior, deve-se aplicar a lei estrangeira, a sucessão, o domicílio dele é lá,
mas exigindo o cumprimento das exigências formais do Brasil para os bens situados aqui. Então, bens situados aqui, tá? Bens situados aqui, vai se reger pela lei brasileira, tá bom? Ok? A apresentação de testamento estrangeiro, quando compatível com a ordem pública brasileira e com forma válida no país de origem, pode ser reconhecido no inventário. Então, vai ter que estar fazendo essa análise. Documentos estrangeiros devem ser apostilados e traduzidos. Todos os documentos estrangeiros têm que ser apostilados para ingressar no Brasil e ser traduzido. Tá? Em escrituras de inventário com herdeiros estrangeiros, escritura de inventário com herdeiros lá no estrangeiro, né? O notário deve avaliar a capacidade sucessória conforme a lei do país do herdeiro. Tá? Beleza? Agora, eu aproveito para trazer aqui o artigo 5º da Constituição, 31. A sucessão de bens de estrangeiro situado no país. O bem do estrangeiro está situado aqui no país, como a gente estava falando aqui, ó, dos bens. O que a Constituição diz? Será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge. Lembra? Se em inventários com falecido domiciliado no exterior, deve-se aplicar a lei estrangeira à sucessão, mas exigindo o cumprimento das exigências formais do Brasil para os bens. Ó, para os bens. Beleza? Beleza. Mas se na sucessão de bens estrangeiros, situado no Brasil, regulado por lei, vai ser regulado por lei brasileira aqui. Se for em benefício do cônjuge ou de filhos brasileiros, vai ser utilizado sempre que a lei estrangeira não seja mais favorável que a lei brasileira. Não sei se eu criei aqui uma confusão. Só para vocês entenderem. Vamos tentar dar um exemplo aqui. Tício morreu. Tício vive no estrangeiro. Tício tem bem no Brasil? Tem. Então, em regra, a sucessão dele vai ser feita pela lei estrangeira. Mas no que pertine, no que tange aquele bem, vai ser feito pela lei brasileira. Porque é aqui que está localizado o bem. Agora, se Tício tem filho ou esposa brasileiros e o bem aqui vai ser regido por aqui, né? A sucessão de bens de estrangeiro situado no país, esse bem estrangeiro está situado no país, e tem filho e mulher aqui, são herdeiros por bem, vai ser regulado por aqui. Só que aí a Constituição já diz o seguinte: sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Que de repente o quê? Nesse bem que está no Brasil, não tem só os dois de herdeiro, tem herdeiros externos também. Tem que olhar a lei estrangeira para ver se ela não é mais benéfica para os herdeiros brasileiros. Percebeu? Então, se a lei do decujus for mais benéfica para os herdeiros brasileiros, então esse bem aqui ele vai ser regido pela lei estrangeira em prol dos herdeiros. Percebeu? Então, a Constituição mesmo já traz o quê? Já traz essa possibilidade de uma legislação mais benéfica para os estrangeiros. Então, a regra é: Tício está no estrangeiro, domiciliado lá, tem bem no Brasil, morreu lá. Onde ele morreu é que vai, a lei é que vai, onde ele tem domicílio do decujus é que vai reger o quê? A sucessão. Digamos que esses herdeiros aqui de Tício, mulher e esposa, vão se submeter a essa sucessão lá fora, que é a lei de lá que vai reger. Não tem como a lei brasileira atingir essa sucessão lá fora. Agora, os bens que estão aqui dentro vai ser regido pela lei brasileira, independentemente de ter herdeiro ou não aqui no Brasil. É aqui a lei brasileira é que vai definir, onde está situado o bem, que vai definir como será essa transmissão, ou como ela vai ocorrer, sobre os bens que estão aqui. Ok, vai ter que respeitar a lei brasileira. Agora, se tem beneficiários brasileiros nessa sucessão, vai se verificar se a lei do decujus não é mais favorável
que a lei brasileira, porque se for mais favorável é aquela que vai se aplicar. Então, assim, tem que estar conectado com isso para o quê? Para não causar prejuízo aos herdeiros brasileiros, não é isso? Legal? Tranquilo aqui? Vamos lá. Regras de sucessão legítima, testamentária no Brasil e tal. Vamos para o fichamento 8. Capacidade para suceder e domicílio do herdeiro. Tá? Então, ó, a capacidade para suceder é regulada pela lei do domicílio do herdeiro. Então, a capacidade que ele tem de suceder. Esse dispositivo determina que a capacidade do herdeiro para receber herança ou legado será avaliada conforme a lei do país em que ele reside. Isso significa que, para herdeiros domiciliados fora do Brasil, o tabelião deve verificar se essa pessoa seria considerada capaz segundo a legislação estrangeira. Tal análise é crucial para a segurança jurídica do inventário extrajudicial, para se fazer no extrajudicial, especialmente na lavratura de escritura pública de partilha com herdeiros internacionais. Percebe aí, gente? É possível? É possível que se faça? Sim, é possível que se faça. Há necessidade de participação judicial? Não. Não. Pode ser feito pelo tabelião. Só que o tabelião vai ter que ter o quê? O cuidado dessa análise do direito internacional. E aí está muito conectado aqui com a LINDB. Ok? Atuação prática cartorária exige-se a exigência de comprovação de capacidade civil do herdeiro estrangeiro segundo sua lei de domicílio. Então, ó, capacidade de herdar está ligada ao domicílio do herdeiro. O domicílio do herdeiro é domiciliado aqui no Brasil? Qual é, então, o regime jurídico do herdeiro aqui no Brasil? Não, está domiciliado na Argentina. Qual é o regime jurídico da Argentina? Qual é a capacidade civil dele lá? Tá? Quando é que ele adquire a capacidade civil para a partilha, para herdar, né? Capacidade para suceder, né? Como é que é feita essa sucessão? Regulada como? Como é que é regulada a sucessão lá? Tá bom? Exigência de comprovação de capacidade civil do herdeiro estrangeiro, segundo sua lei de domicílio, eventualmente com parecer de advogado, declaração consular, texto legal traduzido. Atestar se o herdeiro pode praticar atos de disposição ou representação no Brasil, com base em equivalência legal. Cuidados na presença de menores ou interditos domiciliados no exterior. Aplicação de legislação brasileira somente se houver remissão legal ou impossibilidade de aplicação da lei estrangeira. Legal? Beleza? Fichamento 9, pessoas jurídicas estrangeiras e RTD-PJ. Como é que, né, essa relação aí, né? As pessoas jurídicas estrangeiras serão reconhecidas no Brasil conforme as leis do país em que se constituírem, devendo cumprir os requisitos da lei brasileira para funcionarem aqui. Legal? Então, a interpretação e aplicação à atividade notarial registral estabelece que as entidades jurídicas estrangeiras são regidas pela legislação do país em que foram constituídas, lá fora. Mas para exercer atividade ou produzir efeitos aqui no Brasil, devem atender às exigências da legislação brasileira, constituída lá, regida por lá, tá? Mas para atuar aqui tem que se adequar à legislação, às exigências da legislação brasileira. Isso inclui registro no RTD-PJ, da sede de funcionamento no Brasil, bem como análise de capacidade jurídica, finalidade ilícita, compatibilidade com a ordem pública. A atuação de procuradores, representantes e escrituras envolvendo essas entidades exige atenção à norma. Então, uma coisa que você vai ter que ficar ali como tabelião. Caiu isso aqui na prova, gente. Vamos lá, muito cuidado, tá? Aquilo que eu falei, o que a gente tem que fazer aqui é entender o que pode ser cobrado, identificar aquilo que o examinador está querendo de resposta e eliminar as incorretas. Tá? Então guarde isso. É estrangeiro, é constituído lá, é constituído lá. Ah, eu quero atuar no Brasil. Atuar no Brasil pode? Pode. Tem que se adequar à legislação brasileira. Uma das adequações é o registro no SCPJ. Tá? É o registro no SCPJ. Vai ter que submeter o registro no SCPJ. Tá bom? Beleza? O registro de atos constitutivos de filiais, agências ou representações de empresas estrangeiras no RTD-PJ. Tá? Exigência de documentos apostilados, traduzidos.
A verificação de existência legal da entidade no país de origem, então certidão ou equivalente, é tudo controle que vai ter que ser feito, tá? Para adequação a adequação para exercer qualquer tipo de atividade aqui no Estado brasileiro. Lavratura de escritura pública, então ele participando de escrituras públicas, de representação empresarial, procuração, atos negociais, com atenção à validade da personalidade jurídica e poderes do apresentante. Atenção à incompatibilidade com os princípios da ordem pública brasileira. Legal? Bom, fichamento aqui, fichamento 10 agora, né? Vamos para o fichamento 10. Bom, então aí as consequências práticas das decisões e segurança jurídica. O aplicador do direito deve considerar as consequências práticas de sua decisão. Tá? Deve também respeitar a segurança jurídica, a proteção da confiança legítima e a boa-fé dos envolvidos. Esses dispositivos reforçam o princípio da efetividade da norma e da estabilidade dos efeitos jurídicos, orientando que o registrador ou tabelião, ao interpretar e aplicar normas, deve considerar os impactos sociais, patrimoniais e institucionais do ato praticado ou do ato que se pretende anular, corrigir ou negar. Também determina que o agente público respeite a confiança legítima dos usuários do serviço, especialmente em retificações, recusa de registro, cancelamento ou exigências. E a gente percebe que aí realmente a força e a atuação da atividade notarial registral, ela tem crescido cada vez mais, né, gente? Tem se assumido uma função estatal muito maior, de muito mais peso, com muito mais situações de decisão do registrador. O registrador ele tem que decidir numa uso capião. O registrador ele tem que decidir numa adjudicação. O registrador civil tem que decidir num registro tardio. E ele tem que certificar, tomar decisão e certificar. O RTD tem que certificar numa consolidação de propriedade, numa busca e apreensão mobiliária. Ele tem que decidir, tem que emitir ali a busca e apreensão. Então, cada vez mais, as decisões no sistema de justiça estão vindo para esses operadores que são operadores do direito. Tá? Então, como operador do direito, ele tem que interpretar, tem que aplicar as normas, deve considerar os impactos das suas decisões, impacto social, patrimonial, institucional do ato praticado, ou do ato que se pretende anular, corrigir, negar. Uma negativa de uma instância ou de uma rogação, um requerimento para a prática de um ato, essa nota devolutiva deve ser feita como? De uma única vez, com todos os elementos necessários para a negativa. Não pode negar uma vez, daqui a pouco vem, cumpre mais exigência, mais exigência. A nota devolutiva deve ser uma só, com tudo o que efetivamente foi encontrado para que impossibilitasse o ingresso do título, para que seja feita uma correção só do interessado jurídico no registro. Tá bom? Então, a atuação prática cartorária, retificação de registros públicos deve ser feita com cautela, evitando nulidades abruptas que prejudiquem os terceiros de boa-fé. Recusa de registro ou exigência formal deve ser proporcional, deve ser fundamentada, considerando o impacto sobre os direitos envolvidos. O cancelamento ou anulação de atos deve respeitar a estabilidade jurídica dos registros anteriores e os direitos já adquiridos. Exigências excessivas e desproporcionais podem violar o princípio da boa-fé e da razoabilidade. A gente vê que tem casos aí realmente que há, do próprio tabelião do registrador, uma exigência excessiva, uma formalidade excessiva, e que você vai levar um ônus desproporcional ao requerente, e muitas vezes desnecessário. Tá? Então, você tem que exigir o que efetivamente a lei determina, não mais que isso, não por achismo. Inclusive, essa devolução tem que estar o quê? Fundamentada em lei, fundamentada na norma. Não pode ser por presunção. Tá? Beleza? Bom, e aqui nós temos até alguns flash memos aqui, né? Aqui a gente vê até o 10. Então, aqui,
Nós acabamos aqui, deixa eu ver aqui se os outros... acabamos aqui, tem uns flash memos agora sobre o tema. A gente está com 44 minutos, deixa eu ver aqui, pegar algumas questões aqui rápidas. Né? Qual é a regra geral da LINDB sobre a vigência e aplicação da lei no tempo? A lei tem efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, consumado. O ato jurídico perfeito, gente, é aquele consumado. O ato jurídico perfeito é aquele consumado. Tá? O direito adquirido é aquele exercível. Tá? Exercível. Direito adquirido é o que eu posso exercer. O ato jurídico perfeito já está consumado. O direito adquirido, eu adquiri, mas ele é exercível, eu posso exercer. E a coisa julgada é aquela imutável, não pode ser mais mudada. Tá? Imutável, trânsito em julgado. Ok? Beleza? Então, qual é a regra geral da LINDB sobre a vigência e aplicação da lei no tempo? A lei tem efeito imediato geral, respeitado o ato jurídico perfeito, consumado, o direito adquirido exigível, exercível e a coisa julgada imutável, tá bom? Como a LINDB orienta a interpretação das normas em caso de omissão legal? Não tem omissão legal, né? Tem omissão legal. O aplicador deve usar analogia, costumes e princípios gerais, sempre considerando o fim social da norma. Então, se cair isso para você lá, no caso de omissão legal, como deve ser feita a interpretação das normas no Brasil? Analogia primeiro, costumes, princípios gerais, tá? E sempre olhando para o fim social da norma. Segundo a LINDB, qual lei define a capacidade civil e os direitos de família? Lembra do domicílio? Olha aí, a lei do domicílio da pessoa. Ela vai definir capacidade civil. E aí, quando você guarda isso, porque aqui está falando capacidade civil da pessoa, não está falando do herdeiro, mas também. Qual é a lei que define a capacidade civil do herdeiro? Domicílio. Domicílio do herdeiro. Qual é a lei que vai definir a sucessão? Domicílio do decúgio. E relacionado aos bens, localização dos bens, domicílio dos bens. Entendeu? O domicílio, a força do domicílio, muito importante. O que determina a lei do domicílio dos nubentes? Olha aí, domicílio dos nubentes. Então aqui a mesma coisa. Como é que é definido o regime de bens do casamento? Domicílio dos nubentes. Entendeu? Então, a lei, o que determina a lei do domicílio dos nubentes? Determina o regime de bens do casamento, aplicando-se a lei do domicílio ou do primeiro domicílio do conjugal, porque de repente eles tinham um domicílio e vão para um outro domicílio. Esse novo domicílio do casal também pode reger o quê? Pode reger, fazer o regime, reger o regime de bens, né? Como a LINDB trata a regência de bens móveis e imóveis? Domicílio dos bens. Onde eles se situam? Domicílio. Tá? Domicílio dos bens. A lei aplicável é aonde está se situado o bem. Onde? Domicílio do bem. Onde é que o bem está domiciliado? Fica fácil esse domicílio dos bens, né? Lex rei citae. Aqui vou botar em itálico porque é latim, né, gente? Tem que ficar em itálico aqui. A lei da coisa, situação da coisa, a lei da situação da coisa. Qual é o critério de validade formal dos atos jurídicos celebrados no exterior? Qual o critério de validade formal? Foi lá que foi feito? É lá. Critério de validade formal dos atos jurídicos celebrados no exterior. Se foi celebrado lá, a forma do ato segue a lei do país de origem, desde que não contrariem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes da origem, onde foi celebrado, né? Qual lei rege a sucessão em caso de morte ou ausência, segundo a LINDB? Sucessão, gente, domicílio. Aqui, falei, lei de domicílio, tá vendo? Domicílio. Qual é a regra da LINDB sobre a capacidade para suceder? Domicílio do herdeiro. Olha lá, domicílio, tá vendo? Capacidade sucessória, domicílio do herdeiro. Guarda isso, gente, domicílio. Tá? Qual o cartório competente para protestar o devedor? Domicílio do devedor. Olha aí, domicílio do devedor, tá? Então, vamos guardando isso.
beleza? Domicílio. Essa, no protesto, é subsidiária, né? Que a praça de pagamento é a que vigora, mas você sempre guarda. Você não sabe, não tem praça de pagamento, tal missa, domicílio, devedor. Como a LINDB trata o reconhecimento de pessoas jurídicas estrangeiras no Brasil? Reconhecimento? Possível, tranquilo. É onde ela foi constituída, só não pode violar, né? Elas são regidas pela lei do país onde foram constituídas, mas precisam cumprir as exigências da legislação brasileira para atuarem aqui. Quer atuar aqui? Vai ter que se registrar aqui. Legal? Vai ter que se registrar aqui. O que exige os artigos 20 e 23 quanto às decisões administrativas ou judiciais? Devem considerar as consequências práticas, proteger a confiança legítima e garantir a boa-fé. O objetivo é a segurança jurídica. Legal? Então tá aqui, ó. Ó, tem uns quadrinhos aqui que vocês podem treinar ainda mais. Gente, é isso aí, ó. Tem os quadros embaixo, cada quadro desse daqui, ó, com o tema, reforçando, tá? Então aqui é aquela coisa mesmo de repetição. Sei que muitas vezes você não tem tempo para repetir, mas é repetição, repetição, repetição para você não esquecer, tá bom? Beleza? Tranquilo? Gente, paramos já por aqui, 50 minutos e vamos para a próxima.